Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da TV Ensinar. Hoje nosso assunto será bem interessante e vamos falar do Velho Oeste americano, o fora da lei. O fora da lei é o famoso layout, entendeu? Layout, fora da lei. E essa é a nossa primeira parte. Vamos lá. O que é o layout? O layout é a disposição de elementos gráficos dentro de um espaço determinado. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, eu diagramei uns quadradinhos e coloquei uma sequência. Então eu fiz um layout com alguns quadradinhos. Isso é bem legal. Vamos ver como funciona. A função do layout é comunicar. E tem que ser com clareza, com objetividade, com sentido de leitura, para um público-alvo, e tudo isso em cima de um briefing. Se você ainda não conhece briefing, assista a nossa aula sobre o assunto. Muito bem. Eu tenho algumas limitações na hora de trabalhar com layout. O primeiro é a mídia. Que tipo de mídia que eu vou usar? Eu posso usar para impressão ou para tela. Por exemplo, eu acho que criar um cartão de visita é um trabalho difícil porque o espaço é muito limitado. Eu tenho também hoje as telas de smartphones, que também é limitado. E um jornal é muito grande. E um website também é muito grande. Quer dizer, comparado com o jornal, um site até que não é tão grande. E aí eu tenho que pensar em algumas coisas. Sistema de cor, resolução, tipo de arquivo. A gente já tem aula sobre tudo isso. E uma coisa que me limita como designer, programação. Aí eu tenho que ter alguém de programação que seja de confiança e que a gente tenha uma sinergia muito boa para que o resultado do trabalho fique excelente. Então essas limitações, elas precisam ser aceitas. Os elementos do layout são mídia, como falei anteriormente, aí nós temos o formato da mídia, o fundo que eu vou usar, as imagens serão fotografias ou ilustrações, textos. Texto envolve tipografia, tipografia envolve redação, assinatura, normalmente é o logo da empresa, e os acabamentos. Então, em algumas peças gráficas que vão para impressão, eu tenho que saber o que é reserva de verniz, o que é corte e vinco. Então, algumas mídias têm acabamentos diferenciados. Seguindo. Formatos de papéis. O papel mais utilizado no Brasil serve o padrão de uma norma alemã chamada A0. Então, esse formato, ele é uma folha que mede 841 de largura por 1.189 de altura. Se eu multiplicar isso, vai dar 1 metro quadrado. E aí ele tem as subdivisões. E as subdivisões, para o bom aproveitamento do papel, partindo do A0, você dobra ele ao meio. A1, pega o A1, dobra ao meio, dá A2. E assim sucessivamente, A3, A4, A5, A6, A7, A8. E agora eu vou te fazer um desafio. Pega uma folha de papel, por mais fina que ela seja, e tente dobrar mais de 8 vezes. Você não consegue. Todo esse sistema de impressão é graças ao meu querido amigo Gutenberg, que inventou a prensa. Lembra disso? Eu gosto muito da área gráfica. Mas vamos em frente. Formatos de tela. Aqui eu tenho alguns complicadores. Por exemplo, se eu for trabalhar com aplicativos, hoje é interessante eu pensar num recurso chamado Media Query. O que é o Media Query? Ele vai determinar os formatos de tela que existem hoje nos smartphones e nos tablets. Por exemplo, o Galaxy Samsung de 7 polegadas, eu posso fazer a minha arte em 1024 por 600. E os de 10 polegadas, 1280 por 800. Olha como complica isso. Eu tenho que fazer duas artes. Para os dispositivos Android com telas maiores, eu posso usar os valores 960 por 720. Em telas menores, eu tenho 3 valores. 640 por 480, 470 por 320, 426 por 320. E para os Blackberries, eu tenho vários formatos. Eu preciso estar atento e sintonizado com o meu cliente e com o meu programador sobre o uso dessas imagens. Por que eu tenho que pensar nisso?
Porque esse comando Media Query, ele vai buscar o formato ideal para esse dispositivo. E não dá para fazer adaptação, senão vai comer pedaço da tela ou vai complicar a resolução. E aí, quando a coisa é para site, eu tenho que pensar no formato desse site, largura e altura, num hot site, que aí praticamente será a mesma coisa, áreas de banner e áreas de skyscraper, que é aquele banner que fica do lado direito. Em blog usa-se muito esse tipo de banner. Para os formatos de tela para site ou para hot site, pensando em PC, foi feita uma pesquisa e aí eu tenho 1366 por 768, 1024 por 768, 1920 por 1080, 1280 por 800, 1280 por 1024, 768 por 1024. E para iPad eu tenho 1024 por 768, mas para a série iPad 3, 2048 por 1536. Então, na hora de escolher o tamanho, né, a largura e a altura do site, eu tenho que pensar nisso. Agora, observe, hoje 16,27% dos sites são criados em 1366 por 768. Isso tem um porquê. Como a gente pode ver, eu tenho esses complicadores de tamanhos de imagem. Então, hoje, uma solução boa é o design responsivo, que é a adaptação do design de interface para vários dispositivos. E aí eu preciso usar o comando Media Query. Mas vamos voltar para layout, né? O complicador de largura e altura é grande. Não importa se é site, se é papel, se é smartphone. Quando você for criar uma arte, você tem que pensar no seguinte. Aqui no Ocidente, nós lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, os dois pontos de maior ataque para iniciar uma mensagem é o número 1. E eu vou finalizar no número 2. Então, há um sentido de leitura pelas características do sistema de leitura adotado no Ocidente. No Japão, por exemplo, é da direita para a esquerda, de cima para baixo. E o árabe é da direita para a esquerda. Então, eu tenho que pensar aqui, no meu mundo. Aí eu tenho o ponto 3, que é chamado um bom ponto de ataque de visualização. O ponto 4 também é um bom ponto de ataque para visualização. E o mais interessante, o ponto 5 é considerado o ponto mais fraco. Mas eu posso mudar todo esse conceito. Nós podemos mudar esses sentidos desde que a gente saiba controlar o peso das mensagens. Então, por exemplo, esse anúncio da companhia aérea Turkish, ele é tradicional. Começa da esquerda para a direita, aí eu atravesso, vou ver o logotipo, aí eu tenho o ponto 4 aqui do lado esquerdo. Isso aqui é uma regrinha muito boa. Você não quer errar, siga esse padrão tradicional. Agora, toma cuidado com algumas coisas. Como que esse avião ficou aí e não derrubou a correntinha do lado direito, né? A hora de fazer a montagem com foto, você tem que tomar alguns cuidados, senão algum chato como eu vai observar esses pequenos detalhes. Mas vamos em frente. Eu posso direcionar a leitura. Dá uma olhada para essa tela. Tenta olhar para o vermelho, para o retângulo vermelho. Note que todos têm o mesmo tamanho. Mas se eu prestar atenção, o lado direito, a cor amarela, ela fica me chamando. Então, embora o sentido de leitura seja da esquerda para a direita, eu estou louco para correr para o lado direito. Por quê? Porque eu usei o recurso da cor para chamar a atenção para o lado direito. Agora eu tenho um retângulo enorme e um menor na cor amarela. Olha para o retângulo maior. Observe como da direita ele vai te incomodando. E você acaba olhando para ele. Direcionar a leitura exige conhecimentos de alguns recursos que vão te ajudar bastante. A gente já viu que a cor é um dos fatores de maior força. E aí, como que eu faço isso? Eu tenho que controlar o peso.
peso das imagens, da tipografia, da cor e dos elementos gráficos, que normalmente são box ou caixas, né? Sabe aquelas caixas fechadas? Que você coloca chamadas, etc. Linhas que na área gráfica são conhecidas como fios, e alguns adornos, tipo setas, quadrados, círculos, etc. Então eu posso usar esses recursos gráficos para poder controlar o peso e o direcionamento da leitura. Vamos ver esse exemplo. Totalmente fora do padrão, né? Primeira coisa que eu olho, a bota cortada pela tesoura. Desço aqui para o lado direito, que é o segundo ponto mais forte de leitura. O que me chama a atenção? O preço. E aí eu tenho a assinatura da empresa aérea. Vamos ver mais um. Essa série da empresa Tami, eu acho demais. Primeiro que tem aquele conceito do briefing criativo. Para onde eu vou olhar primeiro? Eu vou evitar comentários, tá? Primeiro, a imagem é linda, a fotomontagem é perfeita, o uso da cor, incrível. Li a imagem. Preste atenção como o meu olho vai descendo para o lado direito. E essa forma do logo da Tami, ela acaba me mandando seguir em frente. E do lado esquerdo eu tenho, vou ir para Manta e conheça os lugares mais interessantes do Equador. Mais um. Agora nós vamos para Galápagos. Mesmo conceito, fotomontagem incrível e manteve a mesma harmonia da peça anterior. Agora nós vamos para Quito. Eu achei essa melhor. Pegar todos os pontos turísticos e coisas tradicionais do Equador e sintetizar numa fotomontagem. Então, lá em Quito tem esse campeonato, né, de peão. Quando eu era moleque em Minas, eu participei bastante disso. Tem detalhes do telhado, das igrejas, enfim. Isso é uma bela fotomontagem sem o exagero e com muita criatividade. Cadê aquele nosso sentido de leitura? Esquerda superior para a direita? Não tem. Eu sempre olho primeiro para a imagem. Então é isso que você tem que aprender. Você direciona a leitura. Posso usar recursos de texto como elementos gráficos. Então aqui a gente tem as aspas. Eu consegui um recurso bem interessante aqui, porque eu faço caixas, porque o texto está blocado. Então ele se transformou numa caixa, num box. E visualmente é bem atrativo. Preste mais atenção que tem muitos designers que usam o texto como recurso gráfico. Aqui é um tradicional. O que está me chamando a atenção? O texto. E ele está num ponto muito favorável, né, que é o tradicional, leitura da esquerda para a direita. Mas olha o peso da fonte. Não tem jeito. Eu acabo indo primeiro para o título. E aqui um complicador. Olhe para essa imagem. Preste atenção como o texto azul aqui do lado direito, ele te puxa. E o texto, ele fala que você pode se adaptar ou na classe turística ou na primeira classe com o mesmo conforto. E as imagens, na verdade, elas são apenas complementares. O que interessa vender é essa chamada aqui do lado direito para American Airlines. Se você quiser, você dá um passeio aí pela composição. Mas o que eles querem vender está aqui do lado direito. Pronto, acabou. Está com tempo? Curte aí as imagens. São cadeiras diferenciadas, perfis de pessoas diferenciadas. Eu gostei muito dessa peça. Cor. Eu acho que esse é um diferencial que precisa ser bem controlado. No curso de cores, nós aprendemos que as cores quentes, elas excitam, elas irritam, elas trazem energia. Mas olha como está bem distribuído essa composição. O Banco Santander, a cor é vermelha, a Ferrari é vermelha. Eles conseguiram fazer uma composição perfeita, mas note, esquerda para a direita. Manteve aquele nosso sentido de leitura. Outro exemplo tradicional, ataque pela parte superior esquerda, finalizando no canto direito inferior. Aqui eu coloquei esse exemplo porque na parte inferior tem um box. E aí esse box ele é liderado pelo mais chegou a hora de conhecer as melhores empresas.
Então foi feita uma caixa branca e limitou a área de leitura ou a área de comunicação. Mas você pode ser mais criativo que isso. Olha que legal esse anúncio da Eugene para o umidificador. Primeiro, o recurso de linha. Não é uma linha reta, é uma linha em movimento. Por que movimento? Porque o umidificador ele vai espalhando a umidade pelo ambiente. E na parte inferior eu tenho vários itens que, intuitivamente, eu tenho box, eu tenho caixas aí, só que elas não estão delimitadas. Então a peça ficou bem mais aberta, bem mais arejada. Eu costumo chamar de clean. Como que eu faço para definir o sentido de leitura de forma harmoniosa, como a gente viu nesses exemplos? É muito simples. Basta você controlar o equilíbrio de cada elemento que você vai distribuir. Então, aquele que você quer mais força, você posiciona no local que você acha que é mais interessante. Ou o lado superior esquerdo, que é o tradicional, pode ser aqui no lado inferior direito. Então, você que determina isso. Agora me diga, para onde você olha primeiro nessa imagem? Vamos embora. Para você aprender mais sobre layout, é interessante você aprender também sobre grids. Mas isso aí é um assunto para a nossa próxima aula.